Olá, boa tarde. Meu nome é Camila Pacheco de Oliveira. Eu sou aluna da Universidade Estadual de Goiás, faço parte da turma de Microbiologia pelo CA e hoje eu vou falar sobre a febre amarela. A febre amarela ela é uma doença que é infecciosa, pois ela é causada por um vírus, mas ela não é contagiosa, a não ser que tenha, a presença de um vetor. Essa doença ela é endêmica da África, do Caribe e da América do Sul e ela teve origem na África no século XVII, através do comércio de escravos. E desde dessa época, vinham ocorrendo vários surtos da doença na América, na África e na Europa. No Brasil, a primeira referência de febre amarela que tem, datada, foi em 1685, onde ocorreu um surto de febre amarela nas cidades de Recife, Olinda, na ilha de Itamaracá e em Goiânia. Em 1849, essa doença ela foi reintroduzida no Brasil e em 1850 ela deixou aproximadamente 4.160 mortes no Rio de Janeiro. Essa doença, foi descoberto o vetor dela em 1900, que o vetor era um artrópode, um mosquito, e isso possibilitou a ações de controle contra essa doença, já que em 1937 também houve a criação da vacina. Então, com a descoberta do vetor e a criação da vacina, houve um declínio da doença e eliminação dela nos centros urbanos. A febre amarela ela é causada por um vírus, mais especificamente um arbovírus, que pertence à família Flaviviridae, e essa doença ela é endêmica e ocorre apenas nas florestas tropicais do continente africano e da América Latina, e ela provoca um grande impacto, para a saúde pública. O Aedes aegypti ele é o principal vetor dessa doença no ciclo urbano, e no ciclo silvestre nós temos como o vetor os mosquitos do gênero Haemagogus ou Sabetes. E também essa doença ela pode ter outros hospedeiros, como por exemplo os primatas não humanos, como os macacos. Na febre amarela nós temos dois tipos de ciclos de transmissão. Temos o ciclo urbano, onde a doença é uma antroponose. Por que ela é uma antroponose? Porque não foi identificado ainda animais com importância epidemiológica dessa doença nos centros urbanos. Então, essa doença só vai acometer os seres humanos. O principal vetor dessa doença nos centros urbanos é o Aedes aegypti. E no ciclo silvestre, nós temos que a doença ela é transmitida, reforçando novamente, por mosquitos do gênero Haemagogus e Sabetes. Então, ela é uma zoonose, porque essa doença vai infectar tanto esse vírus, na verdade vai infectar tanto seres humanos, que andam ali pelas essas áreas, e também, macacos, e também outros mamíferos, alguns marsupiais, alguns roedores, e entre outros. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando os dois ciclos de transmissão, onde nós temos que nos ciclos silvestres, nós temos ali uma mata, que é uma região endêmica dessa doença, é onde vai ter a presença de alguns primatas que estão infectados, e a presença, do vetor, que nesse caso vai ser o Haemagogus ou Sabetes, que vai estar ali presente na copa das árvores, que vai, no caso, picar, o macaco, vai virar portador desse vírus e vai transmitir para o homem que está ali nessa região, na região silvestre, ou está ali próximo a essa mata. Então, a partir disso, esse homem vai adquirir a febre amarela, e quando ele volta para a cidade, nós temos o ciclo urbano, onde esse homem vai estar infectado, e nós temos um mosquito Aedes aegypti que vai lá, vai picar o homem e vai levar o vírus para outro homem, e assim vai propagar a doença. Os sintomas da febre amarela, eles são bem característicos, E 90% dos casos de febre amarela são assintomáticos, ou seja, não possuem sintomas, ou são oligossintomáticos, onde as pessoas vão ter, o paciente, vai ter os sintomas bem leves. A letalidade dessa doença é de 5 a 10% e pode atingir até 50%
de letalidade nos casos graves. Então, aqui nós temos uma tabela, né, dividindo esses sintomas em leves, moderado ou grave e maligno. Nos sintomas leves, eles podem levar de aproximadamente 2 dias, onde o paciente vai ter febre, mialgia, dor de cabeça, bradicardia, né, entre outros. No sintoma moderado, que vai durar de 2 a 4 dias aproximadamente, os pacientes vão sentir todos esses sintomas anteriores, né, dos sintomas leves, mais dor abdominal, vômitos, icterícia leve. E no maligno, que vai durar de 4 a 5 dias, o paciente vai sentir todos esses anteriores, mais uma dor abdominal bastante intensa, vômito frequente, sangramento e falha no sistema, como oligúria, né, que é aumento da diurese, ou diminuição do nível da consciência. A febre amarela, ela tem como diagnóstico o método, né, que consiste na amplificação molecular do vírus presente no sangue. Esse método ele permite a diferenciação do vírus em silvestre, né, se é um vírus silvestre ou é um vírus da cepa vacinal. E ele pode ser feito até no 5º dia viral. Também existem testes específicos, né, para detectar o IgM ou o IgG. Esses testes são recomendados a partir do 5º dia também, e eles identificam a presença de anticorpos contra o vírus, que foi produzido pelo organismo do paciente em resposta à infecção, já que uma vez que o paciente pega a febre amarela, ele fica imune, né, para o resto da vida. Tem também, né, em caso de morte, né, caso o paciente morra, também tem como realizar esse diagnóstico, né, pode ser confirmado em vários tecidos do corpo em até 24 horas ou por imunohistoquímica. Então, como tratamento, até o momento não existe nenhum antiviral específico que possa tratar essa doença. Então, nesse caso, né, um suporte clínico e hospitalar adequado é a maneira mais eficaz de diminuir essa taxa de mortalidade nos pacientes. Também é importante informar os pacientes que a doença pode se agravar rapidamente. Então, né, os pacientes devem sempre estar ali perto do hospital, né, para caso aconteça alguma coisa, eles possam correr para esse hospital. E também é importante que quando, né, os pacientes estejam sentindo esses sintomas, eles evitem medicamentos que são chamados hepatotóxicos, ou seja, medicamentos que têm uma ação potencial muito grande no fígado, como por exemplo a dipirona, que isso pode agravar, né, os sintomas. Então, como profilaxia, nós temos aqui que a medida mais eficaz no controle e prevenção dessa doença é a vacinação. A vacinação contra a febre amarela, né, ela é produzida e disponibilizada em todo o Brasil. Então, é a maneira mais eficaz, porque ela vai estimular o sistema imunológico do paciente a produzir anticorpos, né, que são capazes de destruir esses vírus. Então, ela realmente é uma maneira de proteger a população. Tem também, né, outras medidas, como, por exemplo, o controle vetorial, que é o controle do mosquito. Evitar que uma pessoa que esteja doente entre em contato com um mosquito transmissor. Então, para isso é importante que o paciente ali que esteja com febre amarela seja protegido por telas, né, mosquiteiros, no seu local de permanência, para que ele não se torne uma fonte de infecção. Outras medidas de proteção também, que pode ser feita, né, pelas próprias pessoas, né, que não querem adquirir essa doença, é que quando for entrar numa área que tenha grande incidência da febre amarela, que usem calças, blusas de manga comprida, botas, né, ou então repelentes, para reduzir esse risco de infecção. Também pode ser utilizado outras maneiras, como por exemplo, as mesmas para evitar a dengue, né? O controle do Aedes aegypti, não deixar a água parada, e entre outros. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas. E é isso, obrigada.